Louco, essa noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E esse louco da Bíblia nos dias de hoje era eu. Aconteceu de nós querermos o nosso primeiro filho. Então a gente teve o nosso filho e ele nasceu de 8 meses, né? Nasceu prematuro. Foi onde a minha esposa começou com depressão pós-parto. Aí começaram várias dificuldades na nossa vida. Aí começou a complicar muito a nossa situação. Aí a gente chegou na igreja com ele numa situação de saúde bem deplorável. A nossa situação financeira muito complicada porque eu tinha uma certa economia, a gente acabou gastando em prol da saúde dele e nada se resolvia. Então começamos a resolver o problema com o Diogo, resolver o meu problema que eu tinha depressão. E quando eu cheguei, eu manifestava com encosto. Eu fui curada da insônia, que eu tinha insônia, depressão. Então, eu cria que Deus fazia isso na nossa vida. E também restaurou o nosso casamento quando a gente chegou, porque ele estava destruído. A fé conquistadora nós tínhamos. Nós conseguíamos conquistar. O que a gente desejou, nós estávamos conquistando. No entanto, que a gente tinha um carro velho, a gente plantou, a gente conquistou carro importado, a gente conquistou a reforma de casa, conquistamos empresa, compramos máquinas novas. Aparentemente, a nossa vida era um mar de rosa. Nós vivíamos muito bem. Porém, a vida espiritual estava morta, na verdade. A nossa vida espiritual estava numa decadência total. Por motivo que a gente só queria conquistar o material. A gente não tinha intenção. O pastor falava de Espírito Santo, a gente nem sabia o que era o Espírito Santo. Nós éramos interesseiros. Interesseiro de carteirinha mesmo, porque estava lá, não, eu vou ter a prosperidade, eu quero ter carro importado, eu quero ter casa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas o Espírito Santo não entrava na nossa mente. E daí eu comecei a ficar cheio de mim, talvez até orgulhoso, porque eu conseguia adquirir isso, adquirir aquilo, tudo que eu estava querendo eu estava conseguindo comprar, e eu cheguei ao ponto assim, de me comparar com aquele homem da Bíblia, aquela passagem que passa na Bíblia lá. Eu prosperei, ganhei o que eu queria nesse mundo, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou descansar, vou relaxar, que está tudo certo, agora eu estou tranquilo, eu já tenho dinheiro guardado, eu já tenho carro, eu já tenho bens, já tenho imóveis. Aí foi onde a minha decadência começou. Daí. Eu devolvi o dízimo corretamente, mas a minha prosperidade ela começou a ser de uma maneira que eu ganhava um dinheiro, eu acho que o dízimo é tanto. Eu acho que agora com tanto. Aí no outro mês ou no outro recebimento que eu tinha, dessa vez eu vou devolver tanto. Eu perdi o temor que eu tinha com Deus de uma maneira que a nossa vida ela começou com brigas novamente, começou com críticas, a empresa começou a desandar, os problemas começaram a aparecer e a minha esposa chegava para mim e dizia: Márcio, tu estás fazendo certo? A mulher sábia edifica a casa, né? E nesse momento eu não fui mais sábia, porque eu ficava batendo na mesma tecla direto e falando: Márcio, você tem que devolver o dízimo. Márcio, quanto que é o lucro da empresa pra gente devolver o dízimo? E aí eu decidi assim, deixa ele se lascar. Deixa ele se lascar. Mas a mulher, né, menos sábia, não sabendo que eu ia me lascar junto, porque se nós temos um só. Eu ia para a igreja mecanicamente, escutava o pastor falar, escutava o bispo pregar, mas não entrava dentro de mim. Eu comecei a enxergar o altar com maus olhos. E também assim, para que eu ia fazer sacrifício de novo, se eu já tinha feito sacrifício? Se eu já sacrifiquei, por que eu tenho que sacrificar de novo? Quando eu abri o meu olho, a gente já tinha uma dívida quase milionária, a ponto de entregar tudo que a gente tinha conquistado e ainda não ia conseguir saldar a dívida que a gente tinha. A gente tinha comprado um terreno bem grande, que tinha uma floresta em cima, e eu tinha que ir lá naquele terreno cortar palmito para trazer para casa para a gente comer. A gente comia aquele palmito, fazia pastel de palmito, fazia tudo com palmito, até o ponto que o meu filho um dia disse: pai, as coisas estão muito ruins para nós ainda, que nós temos que comer só palmito aqui em casa. E eu lá dentro da igreja, fazendo o que o meu coração mandava, né? O coração, não a fé inteligente, mas o que o meu coração mandava, tudo errado. Só sobrou nós 4, né?
eu, a minha esposa e nossos 2 filhos, nessa situação muito difícil que a gente estava. Aí um dia, eu pensando comigo, veio uma passagem da Bíblia na minha cabeça e me falou assim, ó, louco, se eu pedir a tua alma hoje, o que tu tens preparado para mim? Naquele momento eu vi que eu era o mais pobre e miserável de todos, porque ali eu não tinha nem a minha alma salva para entregar para Deus. Aquilo entrou dentro de mim como uma faca, assim, cortou o meu ego, cortou o meu orgulho. Aquilo nasceu dentro de mim uma revolta tão grande, porque tudo que eu tinha conquistado na igreja eu tinha perdido, e não tinha nem a minha alma salva para Jesus, depois de praticamente 10 anos dentro da igreja. Não tinha mais nada. Eu fui 10 anos na igreja, como diz a linguagem popular, esquentando o banco dentro da igreja, ouvindo só o que eu queria, entendendo só o que eu queria, com essa revolta que eu estava, a minha esposa estava. Nós entramos com tudo na fogueira santa para ir buscar aquele altar que o pastor falou, não o ouro que estava em cima. A gente fechou o olho para o ouro e nós fomos buscar o Espírito Santo. Nenhuma fogueira santa, nenhuma vez que a gente foi para o altar ou fez um voto, eu fiz pedindo o Espírito Santo. Não. Para que isso? Desnecessário? Aí eu me revoltei. Peraí, eu estou quase 10 anos dentro da igreja e eu vou para o inferno? Aí a gente começou a se consertar no dízimo, na empresa, fazendo as coisas certas. E nessa fogueira santa, não foi feito só o sacrifício material por minha parte, mas foi feito o sacrifício do meu eu. Eu comecei a gerar dentro de mim um temor ao Espírito Santo, um temor a devolver o dízimo, um temor a tratar a casa de Deus. E quando chegou o momento de subir no altar daí, eu disse para Deus assim naquele dia, meu Deus, nada mais eu tenho para te oferecer, mas eu quero descer desse altar aqui de uma maneira diferente. Se o Senhor puder me dar uma chance de eu recomeçar contigo de novo, ter aquela sensação de inocência de volta, olhando para ti, meu Deus, me dá essa oportunidade. Eu falei para Deus, me derramei lá no altar. Eu não quero mais viver de aparência. Eu quero ser uma nova mulher. Eu quero ser uma nova pessoa. Mas para isso, eu preciso do Senhor dentro de mim. Porque eu sozinha não sou nada. Na quarta-feira, estava só eu trabalhando na empresa, no dia de manhã, sozinho. E eu comecei a orar. Comecei a buscar Deus, trabalhando numa máquina. Foi nesse momento aí que Deus se revelou para mim. Ali foi maravilhoso, porque assim, eu esqueci do mundo, né? Esqueci de tudo. Naquele momento, a minha vontade maior, assim, foi só louvar e agradecer a Deus por Ele ter me dado uma coisa tão importante que eu, um ser tão insignificante, tão orgulhoso e arrogante como eu era, eu não merecia. E Ele me deu essa oportunidade de repartir o Espírito dele comigo. Eu tinha sede que Deus viesse sobre mim. Eu não queria mais que Deus andasse do meu lado, mas sim dentro de mim. E aí o Espírito Santo desceu. Aí eu senti uma alegria tão grande que dava vontade de abraçar o povo lá na frente. Eu falei, se controla, Mari, se controla, que vão achar que tu tá louca. Mas eu tinha vontade de abraçar o povo. De dizer para eles que eles precisavam buscar a Deus, que eles iam conseguir, que eles iam ter esse Deus maravilhoso na vida deles. Hoje, nossa vida material é maravilhosa. Tenho apartamento em Blumenau, tenho casa, tenho apartamento de frente para o mar, tenho carros, tenho empresa, tenho terrenos, tenho imóveis, tenho um monte. Vida material tem, mas não deixa de ser só material. Hoje, a única coisa que eu tenho certeza que eu não quero mais perder, eu não aceito mais perder e eu luto todo dia para manter a minha salvação, é o Espírito Santo dentro de mim. Hoje nossos filhos são uma bênção de Deus, né? O mais velho trabalha com a gente na empresa, o mais novo fez 18 anos agora ontem. A gente deixou esse legado para eles, o altar. Assim, deixar bem claro que não é o Márcio mais. É o que está dentro do Márcio, que vai na minha frente, mudando, dando direção e fazendo as coisas acontecer
como tem que acontecer para um filho de Deus. Foi dessa forma, recebendo o Espírito Santo, que eu saí lá da escravidão do Egito e consegui chegar na Terra Prometida. Hoje, se tem uma coisa que eu sou louco, é em obedecer a Deus. O que Ele me pedir, essa é a loucura que eu vou fazer.